Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Pandora News, nosso plantão diário, e hoje estamos com a presença ilustre de Chanel aqui, como sempre, com a gente. E no episódio de hoje vamos falar sobre uma nova revelação envolvendo a Cíntia Chagas, que ficou mais conhecida ainda por sua recente separação, que ganhou um destaque enorme aí na mídia. O que poucos sabem é que essa não é a primeira vez que ela enfrenta uma situação parecida com essa. A Cíntia já denunciou um outro ex-marido dela por violência doméstica. E claro que agora, como o foco da mídia está todo na separação dela com Lucas Bovvi, essa questão está sendo levantada novamente. Então vamos entender mais sobre esse passado e o que levou a esses acontecimentos. Bom, pessoal, tem muita gente pedindo atualizações do caso Cíntia Chagas para mim e também pedindo mais detalhes do processo movido contra ela pelo seu ex-marido, que está saindo aí na mídia sobre isso. Então eu vou compilar essas duas notícias para vocês e trazer as atualizações. Então, na última sexta-feira, dia 18 de outubro, a Cíntia Chagas pediu a prisão preventiva do seu ex-marido Lucas Bovvi, que é um deputado estadual, com quem ela ficou casada apenas 3 meses. A defesa da Cíntia acionou a Justiça de São Paulo nesse mesmo dia, alegando que houve descumprimento da medida protetiva de urgência, com base na Lei Maria da Penha. Então, o episódio em que ele lançou uma faca na minha perna, ele lançou essa faca no meio de uma discussão, nós estávamos à mesa jantando e brigamos por algum motivo, não sei porque brigávamos, nunca ficamos mais do que 4 dias sem uma briga. Eu me levantei, devo ter dado uma má resposta, fui até a geladeira e ele arremessou a faca. A faca bateu na minha perna e eu disse a ele: isso é violência. Isso é agressão. Olha o que você fez. E começou a sangrar. E ele disse: que bonitinha, que linda. Você vai me denunciar para a Lei Maria da Penha? Vai. Eu sou um deputado, meu amor. Eu acabo com você na hora em que eu quiser. Para quem está caindo aqui de paraquedas, não sabe exatamente o que aconteceu, o Lucas Bovvi está sendo investigado pela Polícia Civil de São Paulo por violência contra a mulher. Ele também está sendo acusado de violência psicológica, ameaça, injúria e perseguição. E atualmente ele está impedido de chegar a menos de 300 metros da Cíntia Chagas. Ele também não pode ligar, enviar mensagens de texto ou sequer mencioná-la nas suas redes sociais. Mas acontece o seguinte: houve pedido de cassação do mandato do Lucas, que é um deputado estadual, e foram protocolados na Assembleia Legislativa de São Paulo por políticos do PT e do PSOL. E ele acabou se defendendo publicamente por causa disso. Ele afirmou que o uso incorreto da Lei Maria da Penha pode prejudicar quem realmente precisa da proteção da justiça. Quando ele fez essa declaração, a defesa da Cíntia Chagas, feita pela advogada Gabriela Mansur, entendeu que ele estava descumprindo as medidas cautelares impostas no processo e foi solicitado também a abertura de um inquérito policial por crime de desobediência. Esses comentários que ele fez foi na tribuna da Lesp e também nas suas redes sociais. E ele disse o seguinte também, abre aspas: jamais encostaria a mão para agredir uma mulher e a verdade será restabelecida, fecha aspas. Porém, esse caso já tinha ido para a mídia com os prints que foram vazados para o Léo Dias antes do Lucas Bovvi dar a sua declaração. Então, esse caso já estava na mídia antes do Lucas Bovvi falar alguma coisa. Esse pedido de prisão preventiva aparentemente não foi acatado, afinal de contas ele acabou não sendo preso. Na quarta-feira, dia 23 de outubro, essa semana, a Roberta Miranda foi à 3ª Delegacia de Defesa da Mulher em São Paulo para prestar um depoimento sobre os abusos cometidos pelo Lucas contra a Cíntia. Ela deu uma entrevista saindo ali da delegacia e contou ter presenciado uma atitude abusiva do Lucas com a Cíntia. Ela falou o seguinte, abre aspas: a Cíntia esteve no meu aniversário e foi atender o Lucas ao telefone. Como tem ouvido absoluto, escutei ele, muito bravo, perguntando que vestido ela estava usando e se ela estava com decote. E a Cíntia disse: não, estou com aquilo que a gente combinou. Quando ela desligou, eu percebi que ela estava constrangida e tremendo. A Roberta então contou que se impressionou com o que ela viu e ela tentou alertar a Cíntia, que é a sua amiga, de que ela estava em uma relação abusiva. E ela falou que quando pegou na mão da Cíntia Chagas, estava bem gelada e que ela estava bem constrangida e tremendo.
Olá, meus amores, estou saindo aqui da delegacia da mulher, vim dar um depoimento pequeno, o que eu ouvi, mas importante, porque eu estou aqui pela Cíntia e por todas as mulheres. No dia do meu aniversário, toco o telefone e eu ouço o cidadão falar: com que decote você tá? Você tá de decote? Você tá com a roupa que a gente combinou? E ela disse: não, eu tô com a roupa que a gente combinou. Desligou o telefone. Eu deixei passar um minuto, peguei ela, falei: vamos ali. Quando eu peguei nas mãos da Cíntia, na mão da Cíntia, ela estava gelada e tremendo. Não tinham casado, hein? Isso há 2 anos atrás. Eu disse: Cíntia, não gostei. Vocês sabem que eu sou a favor de todas as mulheres. Repito, estou aqui pela Cíntia e por todas as Cíntias, por todas as Marias, porque o homem não pode fazer isso, não pode inibir a mulher, entendeu? Então, o que eu estava conversando aqui com o meu advogado, não venham com esse negócio no meu Instagram dizendo: porque é direita, porque é esquerda. Não existe isso. Se entrar nessa seara, eu bloqueio, porque eu não gosto de entrar em problemas políticos. Não é porque é direita, porque é esquerda, não é porque é ser humano, porque é mulher. É porque é mulher. Pronto. Diga, doutor. Eu acho que eu estou vendo uma série de críticas contra a Cíntia Chagas, que ela é de direita e que ela tem um posicionamento forte na internet. Isso não interessa. O que interessa de apurar é se houve ou não um crime contra uma mulher. E mulher é mulher, não tem lado político. Acho que é isso que a gente tem que defender. A defesa das mulheres. É isso que a Roberta veio fazer aqui, pelo que ela viveu diante de uma fala agressiva do ex-marido da Cíntia para a Cíntia, né, Roberta? É isso aí. Então a Roberta teria presenciado aí um episódio do Lucas cometendo violência psicológica contra a Cíntia Chagas. E para esse crime, a punição é de 6 meses a 2 anos de reclusão e ele pode também ter que pagar uma multa. Agora, outro ponto que está sendo muito noticiado, e eu quero esclarecer isso aqui para vocês, é que antes do relacionamento com o deputado estadual Lucas Bove, a Cíntia Chagas também denunciou outro ex-marido, a Polícia Civil, também por violência doméstica. E na época ela conseguiu até uma medida protetiva contra esse homem. Acontece que entre essa guerra judicial que ela entrou com seu ex-marido, ela acabou perdendo. Isso por ela ter chamado ele de ladrão e também de estelionatário nas suas redes sociais, sem ter provas disso. E por causa disso, ela acabou sendo condenada a pagar uma indenização a ele. Então, agora só contextualizando para vocês, antes do Lucas, ela foi casada com um homem chamado Luiz Fernando Garcia, e eles ficaram juntos por 14 meses, casados. Ele é psicólogo, empresário e palestrante. Eles deixaram de morar juntos e deram início ao divórcio em novembro de 2020, pouco mais de 1 ano depois do casamento, então foi coisa muito rápida que não deu certo ali entre eles. E o fim desse relacionamento dela também foi bem conturbado, assim como está sendo com o do Lucas. Pouco antes do divórcio, em 2020, a Cíntia Chagas publicou um livro com a capa contendo uma foto dela e do Luiz Fernando juntos. O nome do livro é Um Relacionamento Sem Erros de Português, aprenda com as histórias da professora mais divertida do Brasil, e é dito que neste livro ela enaltece o marido de ponta a ponta. Eu confesso que eu não li esse livro, porém é dito que ela elogia muito o marido dela nesse livro que ela escreveu. Mas então eles acabaram aí se divorciando em novembro de 2020 e em fevereiro de 2021, pouco depois do divórcio, a Cíntia Chagas registrou um boletim de ocorrência contra ele. Na ocasião, ela acusou o ex-marido de ser agressivo e controlador, além de oprimi-la por meio de métodos psicológicos, que ele conhecia por ser um psicanalista. Ela afirmou ainda que ele batia em objetos na casa para não agredi-la, e ela também entregou para as autoridades algumas trocas de mensagens para comprovar o comportamento agressivo que ele tinha com ela. Em uma dessas mensagens, ele acaba assumindo ter manifestado as próprias frustrações de forma agressiva com ela. E ele disse também na mensagem o seguinte, abre aspas, o que aprendi, nunca mais irei ser agressivo com uma mulher, fecha aspas. E em seguida ela diz o seguinte, abre aspas, sei que errei nos pontos apontados por você, admito e peço desculpas novamente, mas nada justifica os seus gritos comigo e sua agressividade. Você já falou várias vezes que ia parar, mas não para. Não é aceitável e nem normal isso, fecha aspas. Ela ainda diz pra ele nessas mensagens que ele não aceitaria esse tipo de comportamento se fosse vindo de um namorado pra filha dele.
E o Luiz Fernando chegou a comentar sobre uma suposta mudança brusca da Cíntia Chagas, porque, segundo as palavras dele, ela escreveu aquele livro cheio de elogios a ele antes do divórcio, e depois que eles se divorciaram, ela entrou com um processo de violência doméstica, alegando que ele era um homem agressivo e controlador. E ele afirma também que depois de ter entrado com esse boletim de ocorrência, ela tentou reatar o relacionamento deles. No mesmo mês em que foi registrado o BO, foi realizada uma audiência por videoconferência, onde o Luiz Fernando, o ex-marido da Cíntia Chagas, negou a versão dela. Mas ele acabou concordando com a medida protetiva apenas para dar tranquilidade a ela, segundo as palavras dele. E com isso, ele ficou proibido de chegar a uma distância inferior a 300 metros da Cíntia. Depois disso, a Cíntia seguiu sua vida e não apresentou nenhuma queixa criminal do ex-marido, então esse processo acabou sendo arquivado. E isso aconteceu em maio de 2022, quando o juiz Carlos Eduardo Oliveira Alencar, da Vara do Foro Central da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, decidiu que eles iriam arquivar o caso porque a Cíntia Chagas não deu andamento. Ele afirmou na decisão que, passado mais de um ano da última provocação da vítima com pedido de intervenção estatal, era possível concluir, portanto, que ela reencontrou a tranquilidade e vivia de forma digna. Do contrário, já teria novamente procurado a tutela estatal. Então ficou entendido que, como ela havia seguido a sua vida, ela não estava mais em situação de risco e não queria mais o apoio do Estado. E com isso acabou sendo também revogada as medidas protetivas. Para que houvesse a abertura do inquérito e também da investigação por crime de violência doméstica, precisaria da representação da Cíntia, que era a vítima neste caso. Como ela optou por não seguir adiante com essa representação, o caso acabou sendo arquivado. Mas os problemas não param por aí. Conforme eu falei no vídeo completo que eu fiz sobre este caso, que está aqui no canal e vale a pena assistir, a Cíntia foi condenada a indenizar o Luiz Fernando em R$10 mil devido a outras acusações. Ela foi processada por ele pelo fato de ter feito publicações ali nas suas redes sociais, que já contavam com mais de 100 mil seguidores na época, ela já era bem conhecida, e nessas publicações ela alegou que ele era bandido e estelionatário. Ela fez um story em seu perfil sem citar explicitamente o nome do Luiz Fernando, porém o acusando de ter aplicado um golpe nela, e fica bem claro que ela está falando dele. Nos stories ela o chama de estelionatário, bandido e ladrão, e ela alegou nessa postagem que o Luiz Fernando havia utilizado materiais dela para dizer que ela era o seu case de sucesso. Então, em reuniões e palestras que ele dava, ele estaria se apropriando de um piloto dela e se colocava como escritor e também roteirista da obra. E ela também o acusou de roubá-la financeiramente, fazendo dívidas no seu cartão e depois não pagando. A publicação dizia exatamente o seguinte, abre aspas, um homem que conviveu comigo tem utilizado materiais meus, como um vídeo criado, roteirizado e totalmente escrito por mim, para dizer que eu sou um case de sucesso dele. Em reuniões, ele apropria-se criminosamente de um piloto meu e coloca-se como escritor e roteirista. Não satisfeito em me roubar financeiramente, tenta agora usurpar uma propriedade intelectual minha. Por causa disso, o Luiz Fernando entrou na justiça e pediu que a Cíntia Chagas parasse de publicar qualquer fato em relação ao casamento ou a vida pessoal e profissional dele, especialmente ao que atingia a honra dele, e a justiça entendeu que não havia provas para essas acusações que ela estava fazendo contra ele, e que ela havia sim ofendido a honra do Luiz Fernando nessa postagem, e por isso ela foi condenada a pagar R$20 mil por danos morais. Então sim, ela teve aí uma derrota na justiça e foi condenada por danos morais. A defesa da Cíntia Chagas, na época, em abril de 2021, negou que o dano moral tivesse ocorrido, porque a defesa alegou que ela não citou o nome do ex-marido nas publicações, e ela também pediu ainda que a justiça considerasse o momento crítico da pandemia global para não aplicar a sentença pelos danos morais, para que ela não tivesse que pagar aqueles R$20 mil. Foi citado o seguinte pela defesa da Cíntia no processo, abre aspas, cabe destacar em meio à pandemia, pedidos de danos morais devem ser vistos com parcimônia. Afinal, todos foram pegos de surpresa e não tiveram tempo hábil para se adequar às mudanças drásticas impostas, fecha aspas. Ela entrou com recurso, mas ela sofreu outra derrota quando a 9ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo determinou que ela pagasse, então, R$10 mil ao ex-marido, então pelo menos ela conseguiu diminuir um pouco o valor, porém a condenação continuou. Então ela teria aí que pagar esses R$10 mil, foi estabelecido isso em segunda instância, e a Cíntia recorreu
para a terceira instância e sofreu a terceira derrota. Isso aconteceu neste ano, em 2024, quando o Superior Tribunal de Justiça manteve a indenização de R$10 mil e também a condenação pelas acusações sem provas. A defesa dela informou que está sendo avaliado o interesse de interposição dos recursos processualmente cabíveis, se eles vão tentar entrar com novos recursos para esse processo, e eu vi uma entrevista da Cíntia Chagas onde ela não quis comentar sobre este assunto, provavelmente por ter sofrido essa derrota na justiça. E agora a situação dela com Lucas Bovvi é um pouco parecida. Ela entrou com esse processo alegando violência doméstica contra o seu ex-marido mais recente, o Lucas Bovvi, e está aí na justiça sendo avaliado. Em relação ao Lucas Bovvi, acredito que ele pode sim vir a ter uma condenação diferente do ex-marido dela, do Luiz Fernando, porque todas aquelas fotos com as pernas completamente roxas daquela forma, mesmo aparentando ser algo consensual entre os dois, pode ser caracterizado uma agressão física. Tem também as testemunhas, a Roberta Miranda, que é uma amiga da Cíntia Chagas, que veio aí testemunhar a favor da sua amiga. Então, eu acredito que a situação do Lucas Bovvi está bem ruim, bem pior do que na época foi a do Luiz Fernando. Bom, pessoal, então são essas as notícias de hoje que eu trouxe para vocês. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários o que vocês estão achando de todo esse problema aí no divórcio da Cíntia Chagas, de tudo isso vindo à tona na mídia dessa forma. Eles praticamente lavando roupa suja aí na mídia, é o que está acontecendo, mesmo sendo estabelecido que eles não poderiam falar sobre o processo, nem ele e nem ela. Porém, é isso que está ocorrendo hoje. Deixa aqui nos comentários, eu quero saber a sua opinião e até o próximo Pandora News.